E aí, gente, começando mais um vídeo hoje, tão sonhado vídeo. Meu Deus, cara, vocês não têm noção de quanta gente mandou mensagem nas minhas redes sociais cobrando esse vídeo. Vocês não têm noção. Foi muitas, viu? Foi muitas. Eu falei, eu vou gravar, né? Mas aí, tipo, eu tinha que escrever primeiro o contexto de tudo, né? Explicar o contexto de tudo. E eu ia fazer isso no TikTok, né? Só que no TikTok, para postar um vídeo grande é complicado, né? Porque ali você tem que picotar e resumir o que aconteceu. E eu queria contar com mais detalhe, sendo que no TikTok não dava, né? Mas agora acredito que dá pra contar pra vocês mais detalhado. Acredito que vocês vão gostar. É algo muito interessante, algo muito bom ser estudado. Algo que me comoveu por anos, né? E até hoje eu lembro disso. E é muito bom ressaltar tudo isso, tá bom? Gente, eu acho que basicamente tudo começou muito cedo pra mim, tá? Eu acho que quando eu tinha lá por volta dos meus 7, 8 anos, meu pai ele já tava na religião, ele era do candomblé. Só que bem antes disso, eu acho que já era uma pessoa meio estranha, vai. Enquanto todos da família ou todos meus primos estavam crescendo praticamente normal, eu estava crescendo um pouco que a minha família diria defeituoso, né? Eu acho que foi desde pequeno eu sempre gostei de preto, gostava de, enfim, nossa, parece que desde mais cedo quando tinha velório essas coisas, eu gostava de ir em velório e enterro, desde pequeno. Eu amava ir em velório e enterro, gente. E apesar de depois, mesmo eu ficando atormentado com aquilo, eu gostava de ir, que aquilo me assustava, né? Aquilo era algo místico. Eu acho que desde pequeno cemitério, igreja ou coisas abandonadas sempre foi uma coisa que mexia muito comigo, né? Deixava, sei lá, era uma energia que eu não sabia explicar na época. Eu acho que eu descobri a religião de Umbanda e Candomblé quando eu tinha uns 8, 9 anos, que foi através do meu pai. E eu só via na escola, né? Um xingando o outro e tal, mas eu não entendia muito bem o que era. O que era isso, né? E desde pequeno eu sempre tive essa vontade de descobrir, de entender como que funcionavam essas coisas, né? Enfim. Então, eu acho que quando eu tinha lá por uns 9, 10 anos, eu me matriculei em uma escola de teatro. E já nessa idade, gente, eu já gostava, sabe? E eu tinha muita mania também de, às vezes, eu ir pro cemitério sozinho. Sabe? Ir pro cemitério sozinho. Eu tinha muito essa mania de ir pra ficar lendo o nome dos túmulos, ficar vendo a fotinha e ficar raciocinando na minha cabeça por que aquela pessoa morreu, do que ela morreu. Eu tinha muito essa mania. Era uma coisa muito bizarra, não muito normal. Eu diria que não muito normal pra idade, né? E onde que eu moro tem um cemitério de barro muito antigo. E eu sempre gostei de histórias macabras ou coisas, sabe, pesada mesmo. Tipo, pra minha idade eu gostava de muita coisa pesada. Muita coisa pesada. E eu fui. E eu sempre tive mania de desenhar coisa, sabe, tipo caveira, a morte. E na época os professores meio que pegavam às vezes meu desenho, rasgava e tomava, não sei o que, né? Eu sempre tive isso. Foi um grande problema, acho que quando eu era mais novo, porque eu era muito interligado a isso, essas coisas macabras, né? E na época não era, pra minha idade, não era muito visto, né? As pessoas achavam estranho, achavam muito estranho. Eu lembro que quando eu tinha eu tinha pra 9, 10 anos por aí, eu me matriculei numa escola de teatro. E nessa escola de teatro eu vi uma capa de vampiro. Real. Na hora que eu vi aquela capa, bati aquela capa na escola de teatro. Meu, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu vi aquela capa, eu ficava pensando, mano, imaginei usando isso. Tipo, andando com isso no dia a dia, sabe? E eu ficava pensando naquilo, caramba. E aquilo começou a me batutar. E aí o que aconteceu? Eu fiquei, eu acho que 4 meses no teatro.
Então todas as peças que tinha, que envolvia terror, que tinha uma morte, um demônio, alguma coisa, eu sempre pegava pra fazer essa peça, pra fazer esse personagem. E mandava super bem, gente. Nossa, parecia que, sabe? Era uma coisa assim que funcionava muito certo comigo. Então a escola já, quando tinha alguma coisa de terror ou macabro, já colocava pra fazer. Eu lembro que eu fazia a escola de manhã. Eu fazia de manhãzinha. Eu entrava, eu acho que era 8 horas da manhã na escola de teatro e saía às meio-dia pra 1 hora, por aí. E todo dia ia. Aí o que aconteceu? Claro que isso não tem nada a ver, mas um tempo atrás, nesse mesmo meio termo, teve um assassinato. Porque assim, eu morava, meus pais, a gente morava na frente de uma casa de religião, de candomblé. E nesse dia tava tendo gira de Exu. E aí, essa casa bem movimentada, escutamos bastante tiro. Muito tiro. E era na mata que tinha atrás da minha casa. E tinha morrido um homem lá, né? Num ferro velho que tinha lá perto. E aí, no outro dia, o povo foi lá, encheu de polícia, todo mundo vendo. E se eu visse aquilo, eu ia ficar com aquilo na cabeça e ia ficar assustado o mês todo. E o que acontece? Eu, como fui teimoso e quero ver, fui ver. E acabou acontecendo o quê? Que na hora que eu vi, o cara tava com um tiro no olho. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Tipo, mano, acho que eu tava com o quê? 9 pra 10 anos, ou 10 pra 12, por aí. Aquilo mexeu muito comigo. Muito mesmo. E aí tá. E aí eu lembro que isso foi no sábado. Num sábado, né? Que aconteceu. E aí passei a semana toda atormentado. No outro sábado, teve o teatro, né? Que eu fazia aos sábados na escola. E aí o que aconteceu? Eu tinha um relógio, sabe aquele relógio que ele ia andando assim? Psh, 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 psh. E aí quando batia na hora, ele nos despertava, fazia um barulho. Pi, 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 pi. Aquele relógio bem antigo. Aqueles despertador bem antigo mesmo, né? E aí o que aconteceu? Eu fui e coloquei pra despertar. E aí, só que eu entrava na escola 8 horas da manhã. E eu acho que eu coloquei pra despertar às 6. E na minha cabeça eu tava atrasado. Ou seja, eu cheguei na escola às 7 horas da manhã. Pensa, num sábado, 7 horas da manhã. E a escola, tipo assim, numa rua deserta. Não tinha ninguém. Uma neblina do caramba. Aí eu cheguei e fiquei pensando, caramba, será que ninguém veio, né? Ou eu cheguei cedo demais? E sentei lá e esperei. Gente, uma neblina do caramba. Esse dia tava uma neblina do caramba. E aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça daquele homem que morreu, tá, né? O que aconteceu? Eu fui, tava sentado. Gente, juro por Deus, me arrepiei na hora, senti uma energia que era muito estranho pra minha idade. Aquela energia, uma energia muito densa, sabe? Tipo, uma explosão de emoções. Foi uma explosão de emoções. Foi muito estranho. Por isso que aquilo até hoje mexe comigo. Tava sentado, gente. Quando eu olho pro portão, vem um homem de quase 2 metros de altura. Ele deveria ter 1,80. Ele vindo. E eu olhei pra ele, tipo, na hora que eu olhei pra ele, ele olhou pra dentro do meu olho. E ele vindo. E aí eu comecei, tipo, a olhar pra ele assim, sabe? E ele vindo. Mano, parecia até aquela cena em câmera lenta, sabe? Tipo, eu olhando pra ele, ele vindo. E era um homem, tipo, muito forte. Ele tinha meio que um corte, assim, sabe? Tipo, parecia corte de faca. Só que tava cicatrizado. Meio moreno, né? Uma aparência meio morena, assim. Com uma capona. Uma capona muito linda, cara. Muito linda. Preta, assim, né? Aí ele chegou pra mim, olhou e falou: "Você sabe que horas são?" Aí eu olhei pra ele e falei: "Não, eu não sei, eu acho que eu cheguei cedo demais." Aí ele falou: "Ah, tá bom." Mano, ele virou as costas e desceu as escadas e foi. Nisso eu tava na frente da escola, né? Só que, tipo, pra você entrar dentro da escola, você é tipo umas escadinhas e a escola ficava lá no finalzinho do portão, né? Então eu tava na frente desse portão e ele descendo. Gente, mano, foi uma energia muito forte. Eu senti aquela coisa assim meio porque pra mim aquilo na época era muito macabro, né? Eu senti aquele negócio muito forte. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o quê? Saí correndo, fui pra casa. E aí tá. Isso foi
isso mexeu comigo a vida toda. E aí, quando há uns 3 anos atrás, antes de eu entrar na religião, aconteceu a mesma coisa, só que de forma diferente. Quando eu recebi o chamado pra entrar na religião, na Umbanda ou no Candomblé, o que fosse, é porque assim, gente, desde pequeno eu já era médio, tá? Eu sempre fui médio. Então, tipo, às vezes acontecia coisa comigo que pra mim era normal. Era coisa da vida, mas não era. Era coisa que eu tava recebendo energia, demanda, mas pra mim era normal. Teve uma hora que extrapolou demais. E aí eu acho que Exu Caveira começou a cobrar, sabe? As entidades começou a cobrar pra eu trabalhar. Pra falar, ó, você é médio, você tem que trabalhar. Tá? E eu sempre ignorava. Mano, vinha por sonho, vinha uma coisa. Uma coisa também que mexeu comigo depois disso foi a pombagira da Manda Noite. Ela meio que apareceu também, só que numa forma de uma viagem astral. Eu lembro que nesse dia eu dormi. Só que antes disso, o que estava acontecendo? Eu tava passando muito mal, eu tava muito doente, eu tava muito deprimido, muito triste. E nada dava certo. Sabe quando tá faltando alguma coisa? E não é relacionamento nem nada, mas, mano, tá faltando alguma coisa. E na época eu tava trabalhando demais e tal. E eu tava muito triste, muito deprimido. E uma vez eu dormi tão pesado dormi. E aí o que aconteceu? E aí, pra mim foi uma viagem astral, mas eu levo isso como um sonho. Eu dormi e eu tava em casa. Aí meu pai mesmo, de sangue, eu vi ele com a forma de Oxalá, sentado no sofá, com aquele negocinho de Oxalá, né? Cabeça baixa, olho fechado, ele com forma de Oxalá. E aí, eu vi a minha mãe de sangue, com roupa de com roupa de Dama da Noite. E ela se denominava como Dama da Noite, minha mãe mesmo. Era como se ela tivesse incorporado com a Dama da Noite, com as roupas de época. E meu pai com as roupas de Oxalá, né? E aí, eu lembro que a minha mãe falou assim, ó: você não vai sair lá pra rua. Se você sair pra rua, as coisas vão começar a dificultar pra você. E aí você vai ter que voltar pra cá. Mas só que se você voltar, vai ser tarde demais. Porque eu acho que você é pegado pelas coisas ruins lá fora. E eu sou uma pessoa muito teimosa. Tem noção, eu fui teimoso. Ela falou, você quer pagar pra ver? Eu falei, quero. E aí eu saí, gente. Como o cemitério é aqui perto de casa, o cemitério fica 3 ruas abaixo. Eu passei na frente do cemitério. Na hora que eu passei na frente do cemitério, era como se fosse um monte de zumbi andando na rua. Era um monte de zumbi andando na rua e o zumbi tentando me pegar. E eu fui embora. Só que na hora de voltar, eu não conseguia voltar. Porque já tinha muito zumbi fazendo barreira e vindo, né? E eu lembro que eu fui atacado por esse zumbi e acordei. E aí tá, ignorei. Um tempo depois eu fui atacado por Egum e Quiumba. Eu fiquei... Porque, tipo, não tinha proteção nenhuma, era médio. Não entendia nada. Tava fazendo o quê? Tava na rua, largado, fazendo toda coisa mundana e, tipo, nem aí, sabe? Aí comecei a meio que fazer um trem de Egum. E fazer o quê? Um ônibus, vamos supor. Como se um monte de Egum grudasse em mim e Quiumba fosse andando comigo e foda-se, sabe? Que a gente tem muito esse quando você é médio e você não cuida, você não trata, você, né? Começa a ficar obsediado, que fala? Obsediado, a palavra certa. E aí, comecei a passar mal. E aí eu comecei a manifestar Egum, tá? Comecei a manifestar Egum. Eu acho que isso foi o ápice. Pra mim, tipo, já não tinha mais jeito. Eu já ia morrer ali, porque não tinha mais o que fazer, né? O Egum, ele colocava isso na minha cabeça, que já era a minha vida. Agora vai ser eu e ele e eu. Eu tava com isso na cabeça. Eu tava com isso na minha mente. Eu já não tinha mais jeito, né? E até então eu fui levado por um amigo pra uma casa de Umbanda. Nossa, gente, eu agradeço até hoje essa casa de Umbanda. Eles me ajudaram muito. E chegando lá, eu conversei com uma pombagira e ela falou, é isso, vamos acordar pra vida, isso, tal. Até nisso, eu não sabia que eu era filho de Exu Caveira, não sabia que eu tinha a pombagira da Manda Noite, não sabia quem era meu pai de cabeça. Até então, porque eu não era da religião. Então eu não entendia essas coisas, né? Eu fui descobrindo depois. Porque como meu pai era ou não era, que eu era criança,
E logo depois meu pai saiu, tá? Da religião. Meu pai, ele era que toca tabaque, Ogan. E eu não falava essas coisas pra minha família, porque depois meu pai virou crente, né? Então, tipo, eu não comentava essas coisas, que eu tava passando por isso e não queria assustar eles. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta de assustar muitas pessoas quando eu tô passando por um certo problema. Eu guardo pra mim mesmo. Aí tá, o que aconteceu? Fui lá e eu passava muito mal, porque, tipo, quando a pombagira tirava um egum, vinha outro. E nisso foi um mês, assim, e aí ela foi falar assim, ó, a gente vai fazer um negócio, a gente vai fazer um descarrego de pólvora. Você vai comprar as pólvoras, tudo certinho. Fui lá e comprei, gente. Quando eu fiz aquele descarrego, nossa, parece que, tipo, mudou, sabe? Aqueles pensamentos que eu tava de suicida, pensamento triste, pensamento pra baixo, pensamento de derrota, saiu tudo. Tirou tudo. Ela foi falar assim, ó, agora você vai ter que jogar búzios pra você saber quem são suas entidades, quem são seus pais de cabeça e tal. Ele, tá bom, fomos lá, jogamos búzios. Ele falou, você tem alguma... Você acha que é alguém? Eu falei assim, olha, eu vou ser bem sério pra você, eu tenho muita afinidade com coisa preta. Quando eu falo coisa preta, é capa preta. Claro que isso não tem nada a ver, né? Mas na minha cabeça, na época, era normal. Fui e falei isso pra ela, ó, eu tenho muitas ligações com essas coisas, né? Caveira, gente, eu amo caveira. Sabe? Caveira mesmo. E crânio, essas coisas eu amo, né? Aí tá. Ela jogou no bolso, ela falou assim, adivinha quem é o seu Exu? Aí eu fiquei entre o capa preta e eu acho que tranca-rua, porque eram os que eu conhecia, né? Eu não tinha muitas ligações. Ela falou assim, Exu Caveira. Nossa, quando ela falou isso, gente, me arrepiei todo, porque eu já lembrei naquele dia. E aí eu falei, eu tenho certeza que era aquele cara que eu vi aquele dia. Tenho certeza. Agora aí ela foi e falou assim, vamos ver quem é sua pombagira, é Dama da Noite. E aí eu lembrei do sonho que eu tive com Dama da Noite, falando que não era pra me sair pra rua, senão eu ia ser pego pelo zumbi. E ela falou, agora vamos ver quem é o seu guia de cabeça que fala, né, no candomblé. Oxaguian, que é de Oxalá. E aí eu lembrei do sonho. Você lembra aquele sonho que eu falei pra você, que viu meu pai com roupa de Oxalá e minha mãe com Dama da Noite? Ou seja, os meus guias já estavam no sonho falando pra mim, conversando comigo, né? Porque se Dama da Noite apareceu no sonho como minha mãe e Oxalá apareceu como meu pai, ou seja, deduz tudo, porque Oxalá vem no corpo do meu pai de sangue e Dama da Noite vem no corpo da minha mãe vestida de Dama da Noite, então faz todo sentido. E aquilo clareou minha mente, gente. Na hora eu comecei a acreditar, eu falei, não, realmente é isso pra minha vida. Isso teve a confirmação demais. Agora, quando ela fala dos zumbis que queriam me atacar, ela fala da questão de... Como que eu posso explicar pra vocês? Dos Kyumbi, dos Eguns e dos espíritos obsessores que estavam me obsediando na rua, tá? Que eles estavam me atacando. Então meio que ela foi e falou assim pra mim, ó, você pode ir, você pode correr da religião. Mas você não vai conseguir escapar daquilo. Escapar do quê? Desses espíritos maléficos que estavam andando comigo, né? É uma coisa muito foda, sabe? Tipo, eu contei pra muita gente e, mano, é muito bom. Muito bom, sério. E até hoje eu sigo, cuido dos meus guias. Hoje em dia eu não tenho casa, mas eu cuido em casa, né? Faço os padezinhos, entrego nos lugares. E, mano, é muito bom, gente. Vocês não têm noção. Basicamente é esse relato que eu tenho pra trazer pra vocês. Acredito que se algum de vocês também tiver um relato parecido, pode colocar aí nos comentários. Eu vou fazer um vídeo mostrando algum relato de vocês. E quando eu falo pra você, mano, você sonhou com uma coisa, confie, tá? Porque eu tive muito esse problema de não confiar nas duas vezes que... Acredito que foi Exu Caveira que apareceu pra mim, eu não acreditei. Pra mim foi um espírito normal que apareceu ali, ou coisa da minha cabeça. E quando minha mãe e meu pai apareceu no sonho, eu também não acreditei, porque pra mim era um sonho qualquer. Mas aquele sonho, ele mexeu comigo, porque aquele dia eu acordei muito doidinho, né? Acordei mais pra lá do que pra cá. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Acredito que vocês devem ter gostado dessa história minha e com Caveira, Dama da Noite, Oxaguian.
né? Eu acho que no próximo vídeo eu vou também contar a história de eu pedi uma ajuda para Exumirim. Minha casa tava numa situação precária e Exumirim me entregou do jeito que eu queria, né? A gente fez um acordo, foi muito bom. E hoje também eu só tenho que agradecer os mirins, né, por ter me ajudado e ter tirado, sinceramente, eles me tiraram da sarjeta, me tiraram, sabe, do fundo do poço, tá bom? Muito obrigado, gente, pelo vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!